O Ministério da Saúde vai levar o Brasil sorridente para mais 103 municípios brasileiros. No último dia 30, o Ministério publicou uma portaria que autoriza mais 571 equipes de saúde bucal em todo o país. As equipes podem ter 2 formatos. Na modalidade 1, a equipe conta com um dentista e um auxiliar de consultório dentário, pela qual o município recebe cerca de R$ 2.000 mensais. Já na modalidade 2, a equipe é reforçada por um técnico de higiene bucal, com recurso para custeio de quase R$ 3.000. Em Sergipe, 5 novas equipes de saúde bucal passam a integrar o programa Saúde da Família. Hoje eu converso com o Dr. Marcos Salviano e o assunto é de muito interesse, principalmente para aqueles que estão prestes a casar. Nós vamos falar sobre exames pré-nupciais. Dr. Marcos, as pessoas realmente vêm ao consultório para fazer os exames pré-nupciais ou o número de casais que se previne deixa a desejar? Não, as pessoas vêm, infelizmente, fazer a avaliação pré-nupcial. Ultimamente a gente percebe assim, que a quantidade de casais que vêm ao consultório fazer, na realidade não é aquela quantidade que a gente deseja. Muitos deixam para fazer esses exames já após a concepção, né? Após o matrimônio. Mas ainda existe uma minoria, eu diria que 20% da população que se poupa ou que se priva para o casamento, vem realizar os exames, o que é de muita importância, né? Para o bem-estar desse matrimônio, para a procriação, para a fertilidade e para a segurança do casal. Qual a importância e o objetivo desses exames? Bom, esses exames visam basicamente assim, descartar ou rastrear algum grau de infertilidade, né? Afastar doenças sexualmente transmissíveis. A gente sabe que hoje em dia com a modernidade se preconiza que se tenha atividade sexual antes do casamento e assim, a grande maioria das vezes quando conhece a pessoa que resolvem se unir ou tornar a situação mais estável, se preocupam e vale a pena fazer uma avaliação no intuito de detectar alguma virose ou alguma doença que porventura possa ser tratada e possa poupar o parceiro, em virtude que às vezes durante a vida pregressa esse casal já possa ter tido outros companheiros e possa ter tido alguma contaminação, valendo a pena a gente assim rastrear e tentar dar um diagnóstico e um tratamento adequado. Uma curiosidade, algum casamento já deixou de acontecer por conta dos resultados do exame? Graças a Deus, comigo, assim, que eu tenha participado, não. Isso daí deve ser uma coisa muito cômica, né? Assim, um pouco drástica, mas ainda não tive essa oportunidade. Espero que não tenha também. E quando é que esses exames devem ser feitos, assim? Quanto tempo antes do casamento? Bom, esses exames, eles levam mais ou menos, assim, 15 dias para ficarem prontos. Né? Mas eu acredito que assim, 3 meses antes do casamento seria uma boa época para que a gente conseguisse rastreá-los, né? Detectar, tratar para que esse casal já tivesse uma qualidade de vida, né, matrimonial bem melhor. E os profissionais indicados são o urologista e o ginecologista mesmo? Exatamente, assim, para a mulher o ginecologista e para o homem poderia ser o andrologista, né? Ou o próprio urologista. Né? Mas um clínico geral também tem condições de rastrear e, diante da detecção de alguma alteração, ele encaminhar ou para um ginecologista ou para um infectologista. E quais são, enfim, os exames recomendados? A gente assim, teria que avaliar assim, individualmente cada paciente. No caso da mulher, cada mulher colher uma história bem detalhada, uma anamnese bem feita, baseada nos antecedentes dessa paciente e tentar focar para aquelas doenças mais comuns, mais endêmicas. Mas assim, de um modo geral, a gente rastreia as doenças infecto-contagiosas, como infecções por HPV. Atualmente, assim, 40% da população sexualmente ativa já é portadora do HPV, e o HPV é um vírus que é um cofator que facilita o câncer do colo do útero, então é válido a gente rastrear, não só do ponto de vista de diminuir a transmissão para o parceiro, como também diminuir a profilaxia para essa paciente de vir a ter uma lesão pré-maligna no colo do útero. É uma forma de detecção que se faz através do Papa Nicolau e através, diante de alguma alteração citológica nesse exame, de uma captura híbrida específica para o HPV. Aí a gente consegue ver a titulação, a quantidade de anticorpos que a pessoa tem do HPV e qual o tipo de traçar a melhor conduta. Mas exames para sífilis, exames para hepatite B, hepatite C, que são hepatites virais que são de transmissão sexual, doenças como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, que são doenças que, assim, diante de um casal que resolveu casar-se
e que está visando a procriação, a gente vale a pena rastrear, porque algumas dessas viroses merecem ser tratadas ou merecem um prazo de 6 meses para serem liberadas para engravidar. Um outro problema que a gente tem hoje em dia é que os casais têm procurado assim casar-se cada vez mais tardiamente, né? Então a mulher hoje procura adquirir o máximo de independência financeira para daí dar um pulo para o casamento. Então às vezes já está numa idade assim limítrofe, vale a pena a gente ver o nível hormonal dessa mulher, se ela tem algum risco reprodutivo. Então tem vários fatores assim importantes, dentre outras doenças endêmicas a depender da localidade dela. Pensar em doença de Chagas, pensar em alguma disfunção por deficiência de tireoide, então, e outras patologias. Assim. Doutor Marcos, para a gente finalizar, uma mensagem, um alerta em relação aos exames pré-nupciais. Bom, é muito válido a gente se poupar, não se deve fazer economia com saúde. A profilaxia, a prevenção é o segredo do sucesso. Vale a pena aos casais procurarem seus respectivos médicos, fazerem uma boa orientação para que colham frutos bons, positivos, né, e um relacionamento saudável. Muito obrigada pelas informações.